Graça e paz, irmãos. Senhor, nós permanecemos na sua presença, Deus. Senhor, que a nossa satisfação seja plenamente em Ti, Deus. Senhor, à medida que colocamos os olhos em Ti e nos encontramos em Ti, e onde somos achados em Ti, nós possamos ter plena satisfação, Senhor. Eu peço, Senhor, em Teu nome, vai quebrando, Senhor, todo o coração endurecido. Tudo aquilo que te impede, nos impede, Senhor, de vivermos novas experiências contigo, ó Pai. E que nos faça olhar para a luz verdadeiramente, termos um encontro e as escamas dos nossos olhos caírem verdadeiramente e vermos o Senhor. Pela fé, e eu sei que o Senhor está aqui, porque o Senhor permanece generoso, amoroso, tremendo, Senhor. Pai, abençoe os nossos corações. Que os nossos corações sejam como terrenos férteis, Senhor, para que possa receber a Tua palavra, a semente que é a Tua palavra. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Você pode se assentar. Bendito é o nome do Senhor. Deus seja louvado por tudo que Ele é. E nós estamos aqui apenas por Jesus Cristo. Amém? Vocês não precisam me responder, mas quem ficou totalmente satisfeito com essa mudança radical de tempo, não precisa me responder. Tem gente que gosta, tem gente que não gosta. Mas o que eu posso dizer a vocês é que tudo está no controle do Senhor. Isso é verdade. Tiago falou aos nossos corações aqui, e nós precisamos ter essa consciência de que o Senhor ele tem o controle de todas as coisas. Amém? Meus amados, nós falamos um pouco, nas últimas vezes que nos encontramos, sobre o ponto central da nossa fé, que é Jesus Cristo. Nós não podemos desviar o nosso olhar de Jesus. Se nós desviarmos os nossos olhares de Jesus, nós com certeza teremos danos espirituais, danos em todas as áreas das nossas vidas. Mas à medida em que nos encontramos verdadeiramente com Cristo, olhamos para Ele com o olhar de misericórdia que Ele tem para com as nossas vidas e recebemos essa graça e essa misericórdia, certamente nos encontramos verdadeiramente com Ele, e é isso que Ele quer das nossas vidas. Ele não quer outra coisa que não seja o relacionamento genuíno entre nós e Ele. Nós estamos, hoje eu ouvia um pastor dizendo, e com muita sabedoria ele falava que hoje é muito comum, é culto de libertação, é culto de doutrina, é culto da prosperidade, é culto da amizade, é culto de todas as formas. Culto da chave, culto da espada, culto do carro, culto. Mas quando nós olhamos para culto, como eram feitos os cultos, nada mais é do que sacrifício. Será que nós estamos nos sacrificando em detrimento a este Cristo, a conhecê-lo verdadeiramente? E quando eu falo de sacrifício, nós não estamos aqui louvando a Deus em busca de algo. Nós estamos aqui agradecendo e adorando ao Senhor por algo que nós já temos, que é a salvação. Nós não estamos aqui em busca da salvação. A salvação, ela é por meio da graça, mediante a fé, e é um dom de Deus. E basta que você e eu o recebamos verdadeiramente. E mediante a esse esclarecimento, essa transformação de mente, Deus ele quer que aquela relação que tinha com Adão, imagine você, imagine todos nós aqui, o Senhor no final da tarde, visitando você e perguntando como é que está a sua vida, como é que está aí a administração, como é que está a governança da sua casa. Que coisa linda. É isso que Deus quer. Mediante a Jesus Cristo, Ele fez com que esse relacionamento pudesse ser novamente reatado. Mas a relação, ela parte justamente de duas partes. Jesus, Ele está sempre à nossa disposição. E nós estamos à disposição dEle. Voltando ao capítulo de número 3 de Filipenses,
versículos 7 e 8, a Bíblia nos diz assim: mas o que para mim era lucro, passei a considerar perda por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Jesus, meu Senhor, por cuja causa perdi todas as coisas. Eu considero como esterco ou como refúgio para poder ganhar a Cristo. Nós estamos numa jornada nesses últimos dias de entendimento daquele encontro que Paulo verdadeiramente teve com Jesus. A Bíblia diz, né, só retomando um pouquinho, Paulo respirava ainda prender os cristãos, aqueles que estavam no caminho. E ali, naquele momento, ele teve um encontro com Jesus Cristo. Esse encontro promoveu inicialmente a Paulo uma cegueira por alguns dias. Mas a Bíblia nos diz que depois que Ananias orou por este homem chamado Saulo, e também Paulo, as escamas dos seus olhos caíram. Mas olha só o que Deus quer que nós aprendamos. Quando temos um encontro e quando verdadeiramente entendemos esse encontro, olhamos para a luz e ouvimos a voz de Cristo, nós aprendemos que precisamos transformar a nossa mente como Paulo assim o fez. Compreendemos que hoje nós já não somos mais órfãos, mas temos um Pai generoso, amoroso e que nos quer bem todos os dias. Aprendemos que é necessário ser cheios do Espírito Santo e ser governados verdadeiramente por Ele. Aprendemos a viver em amor, em comunhão, em compaixão. E na semana passada eu conversei com os irmãos que em livro de Colossenses, a transformação da nossa mente mediante a este encontro genuíno, ele faz com que eu possa me despojar do velho e me revestir ou vestir do novo. É isso que a Bíblia fala. É isso que Paulo ensinou através da carta dos Colossenses. Eu dizia que, naturalmente, a não ser que esteja, até brinquei, né, que estivesse muito, muito frio, você colocaria uma roupa velha por baixo de uma nova, para te esquentar. Mas, naturalmente, dentro de uma normalidade, você não pega e coloca uma roupa nova em cima de uma roupa velha. Simplesmente você descarta a roupa velha. E o que Deus está nos tratando nesses últimos dias, para que você e eu tenhamos a condição de ser uma verdade este louvor que cantamos, que uma vez, né, que nós colocamos os olhos em Jesus, nada mais satisfaz. Paulo escreveu isso e foi uma verdade em sua vida. E em nós? Será que nós temos condições hoje de dizer: Senhor, tudo aquilo que eu considerava como algo bom para mim, eu considero como esterco, porque eu prefiro conhecê-lo genuinamente, eu prefiro conhecer intimamente ao Senhor. Para quê? Para ficar estagnado onde eu estou? Não, simplesmente para servir. Para dar direcionamento à nossa vida, para dar sentido à nossa vida. Nós precisamos olhar para Jesus. Até porque nós estávamos refletindo e tudo aquilo que não seja Jesus hoje, meus irmãos, em nome de Jesus, não pense. Não pense. A Bíblia nos diz em Atos que nós vivemos e nos movemos e existimos nele. Se você está aqui, é porque você vive nele, é porque você se movimenta nele e porque você existe nele. E deveríamos encarar assim. A Bíblia nos diz também em Hebreus 1:3, o Filho é o resplendor da glória de Deus. Olha que coisa magnífica. A expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Depois de ter realizado a purificação dos pecados, ele se assentou à direita da majestade nas alturas. E aí também, em Hebreus capítulo 12, nos diz assim: portanto, também nós, uma vez estando rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Nós precisamos olhar para Jesus. Você está disposto a olhar para Jesus nessa noite? Meus irmãos, essa parece até um jargão de maneira muito repetida. Olhe para Jesus, pense em Jesus, viva Jesus. Mas o que nós estamos buscando aqui é, de fato, fazer com que os nossos corações eles sejam totalmente tratados para que vivamos essa nova experiência.
E sabe o que é mais incrível de tudo isso? Não sei se vocês se lembram, mas a Bíblia nos diz, lá em Atos também, capítulo de número 9, que Ananias, quando recebeu da parte do Senhor, dizendo, olha, vai chegar um homem até você e você vai orar por ele, ok? E aí Ananias, ele falou, Senhor, Deus, esse rapaz chamado Saulo, Paulo, não era aquele que nos perseguia, que estava perseguindo os cristãos? E aí Deus respondeu para ele, o Senhor disse a Ananias, vá, este homem é meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e os seus reis e perante o povo de Israel. Sabe o que Deus quer através do encontro? Ele quer usar a minha e a tua vida como instrumentos vivos nas mãos dele. Isso, para muitos, é motivo de grande privilégio representar Jesus Cristo. Se isso não alegra o meu e o teu coração, que nós possamos nos converter. Que nós possamos ter um verdadeiro encontro com Jesus hoje. Porque se servir a Deus e, obviamente, servir ao próximo não nos alegra, não nos estimula, não nos impulsiona a servir ao outro com alegria, com amor e com disposição, você e eu estamos perdendo tempo. Mas Paulo, como diz, ele respirava aprender. Mas quando ele teve encontro, diz as Escrituras que ele foi batizado e depois ele não teve nada da vida fácil. Foi preso e as suas cartas, a maioria delas foram escritas na prisão, encarcerado. Essa carta, por exemplo, carta chamada da alegria, ele se alegra muito e no começo da palavra ele diz assim que poderia, porque morrer para ele gera lucro. Que convicção! Que convicção é essa? Eu tenho pedido ao Senhor para que Ele me esclareça dessa forma, para que eu consiga enxergar mesmo que tudo aquilo que eu acho que eu tenho de bom, ele passa a ser nada pelo fato do engajamento de conhecer Jesus Cristo em sua plenitude. Obviamente, a minha mente, a nossa mente, ela é incapaz de alcançar o conhecimento deste Deus. O próprio Paulo diz em Romanos 11, quem conheceu a mente do Senhor, quem foi o seu conselheiro? Mas, mesmo diante de tanto conhecimento da lei que Paulo tinha, mesmo assim ele se rendeu aos pés do Senhor e diz que para ele e por ele são todas as coisas, a ele a glória eternamente. Amém. Que a minha mente, a sua mente, ela esteja concentrada em Jesus Cristo. E nada passe disso. Nada passe disso. Aqui, meus irmãos, em nome de Jesus, é em amor que eu digo, eu não estou desconsiderando nada do que vocês sentem. Emocionalmente, fisicamente, academicamente, na sua família, não estou desconsiderando nada disso. O que o Senhor nos chama é para que nós o reconheçamos em meio às aflições que o mundo nos promove. O que o Senhor nos chama é para um nível de confiança, de conhecimento, de relacionamento a ponto de viver bem na alegria, viver bem na bonança, viver bem na enfermidade. Como assim viver bem na enfermidade? É ter os olhos em Jesus. Porque o que está reservado para mim e para você é sobrenatural e inatingível para as nossas mentes neste momento. Mas nós temos a esperança, e a esperança é em Jesus Cristo. Nós temos a esperança que nos encontraremos com Ele, mas enquanto estamos aqui, nós precisamos representá-lo muito bem. Nós não precisamos olhar para as nossas vidas com grande valor, e eu quero que você entenda isso. Porque, como assim? Se eu falo que o preço que foi pago por mim foi um valor muito grande que eu nem consigo mensurar, eu estou dizendo que é assim, para as suas coisas. Porque se você é uma nova criatura, logo você tem nova vida, novos hábitos, nova rotina, novo andar, um andar convertido, um andar com um olhar para Cristo. E quando eu falo olhar para Cristo, ele tem um retorno. E que retorno que é esse? É um retorno de servir. O Paulo Borges, ele fala muito sobre isso, né? Quando você olha as ministrações do Paulo Borges Júnior, ele sempre direciona a questão da mesa, do servir. Ele menciona sempre que aquele que verdadeiramente está em Cristo, ele é incapaz de não servir. Ele é incapaz de não servir. O seu coração queima em servir aonde quer que você esteja. E você vai fazer muito bem. Se você vai atingir uma pessoa no serviço,
você vai abençoar aquela vida e você estará fazendo a sua parte. Mas quando fala-se de ter um encontro com Jesus, verdadeiramente concentrar os nossos esforços nele, tem uma relação daqui para fora, a começar da minha casa, a começar da sua casa, e é isso que Deus quer que a gente faça. E aí, eu compreendo que Deus ele quer do nosso Ministério Filadélfia uma transformação de mente tão forte, que muitas das coisas que nós estamos falando aqui, vocês já ouviram diversas vezes, inclusive de mim, presbítero William, pastor David, todos aqueles que têm a oportunidade de servir os irmãos aqui ministrando, trazendo reflexões, seja no louvor, seja numa peça de teatro, seja num jogral, não importa. Mas isso é o que o Senhor quer colocar nas nossas vidas, os princípios básicos do cristão. Eu não quero crer, em nome de Jesus Cristo, que você veio cumprir uma agenda religiosa aqui nessa noite. Porque eu não vim fazer isso. Se eu for considerar tudo aquilo que eu poderia dar de desculpa, e talvez algumas delas até pegar, eu poderia escrever e falar aqui para vocês, mas o propósito da minha vida neste momento, o que eu estou fazendo, é servir vocês. Pregando, aí em consideração de vocês, eu estou refletindo com vocês acerca dos princípios básicos do cristão. E como parte do corpo ao qual pertencemos, tendo Cristo como cabeça, é com muito amor que eu falo isso, e diversas vezes nós vamos repetir aquilo que a palavra do Senhor nos traz. Então, como que eu consigo ter um encontro com Jesus e não mudar? Não tem como. A vida com Jesus, esse encontro com Jesus que Paulo teve, promoveu a ele mudança. Essa palavra que Deus deu a Ananias, ela se cumpriu. Existe essa palavra, né, que é nós somos, olha, preste bem atenção, ou deveríamos ser, mas eu profetizo na minha e na tua vida que nós somos. Amém? Amém. Vocês nem sabem o que eu vou falar e já falaram amém, né? Misericórdia. Mas é bênção, fiquem em paz. Nós somos a materialização de Jesus Cristo. Deveríamos ser. Mas eu profetizo sobre a sua vida que nós somos, em nome de Jesus, a materialização do nosso Jesus Cristo. E como isso acontece? Como isso é mostrado? Eu falava com um amigo e nós meditávamos sobre a parábola do semeador, e no caminho as sementes elas foram caindo, né, em alguns determinados lugares, no chão. E aí aquele que ouve a palavra, mas logo se esquece, vem ali a ave e pega. O outro cai sobre uma rocha, mas não encontra a raiz em si mesmo, logo ela tenta se abrir, mas o sol vem e queima, e você não tem raiz e não encontra nada. Outro caiu em meio aos espinhos, até tem uma vida ali. Mas os espinhos, eles sufocam tanto. E os espinhos, o que são? São diversas coisas que são inerentes à nossa vida. Sufocam a ponto de matar a semente. O que é a semente? É a palavra de Deus. Mas também diz a parábola que a semente encontrou uma terra boa. E a terra boa, ela fez com que a semente caísse lá e frutificasse muito. É este o coração que Deus quer de nós. Um coração, uma terra fértil. E aí eu respondo, como nós vamos ser a materialização de Jesus Cristo, né? Como que nós vamos ser esse instrumento como Paulo foi, e sobre a vida de vocês também eu profetizo em nome de Jesus. Nós seremos instrumentos na mão do Senhor, escolhidos por Ele, para levar a sua palavra a quem quer que seja. Se você recebe, amém. Se você não recebe, amém também. Eu recebo da parte do Senhor. Eu quero ser um instrumento na sua mão, aonde quer que eu esteja. E aí, este encontro que Paulo teve promoveu diversas coisas, e este encontro precisa ter um valor nas nossas vidas. Então, olhando para o Sermão da Montanha, quando você olha o conhecimento de Jesus, vá para Mateus 5. De Mateus 5 a Mateus 7, você vai encontrar os ensinos de Jesus Cristo ali no Sermão da Montanha. Quando você olha o livro de Tiago também, você consegue fazer um paralelo entre o que o livro de Tiago fala, bem como também o Sermão do Monte.
Versículos são correlacionados, isso é incrível, é a palavra do Senhor. Então, quando você e eu nos encontramos com Jesus, nós acabamos de cantar, quando nós olhamos para Ele, nada mais nos satisfaz. Sabe o que vai nos satisfazer? É ser manso. Isso vai nos satisfazer, porque eu estou olhando para Jesus. Então, eu olhei para Ele, nada vai me satisfazer. O que eu não era manso, agora eu sou, me satisfaz, porque Jesus é manso, logo eu também sou, então me satisfaz. Mateus 5,7, eu serei misericordioso. Diz a Bíblia que as misericórdias do Senhor se renovam todas as manhãs, e é a causa de nós não sermos consumidos. Amém? Então, quando eu olho para Jesus, Ele me satisfaz porque Ele é misericordioso, logo eu também preciso ser misericordioso. Quando eu olho para Jesus, Mateus 5,9 nos diz que eu sou o pacificador, ou devo ser um pacificador. Jesus é a paz. E nós precisamos também levar essa paz que excede todo entendimento. Como eu levo a paz, Binho? Sem um encontro genuíno, você não será um pacificador. Você será aquele que guerreia. Você será aquele que quer ver sangue. Você será aquele que quer destruição. Mas quando olhamos para Jesus, a nossa vida é transformada, as escamas dos nossos olhos caem e eu sou um pacificador. Mateus 6,12, parte do Pai Nosso. Perdoa as nossas dívidas assim como nós perdoamos os nossos devedores. Eu digo a você mais uma vez, vocês receberam o perdão de Deus? Amém. Então você não tem direito de não perdoar o seu irmão, né? Independente do que ele tenha feito. Afinidade é uma coisa. Você vai ter afinidade, você vai ter comunhão, você vai ter confiança. Às vezes alguém vai te ferir. Para reatar a confiança é bem difícil. Não sejamos hipócritas. Para você reatar uma confiança daquele que te feriu é muito difícil. Mas Deus nos ajuda a curar essa ferida. E aí fala, se eu recebo o perdão de Deus, logo eu preciso também perdoar e ter um coração perdoador. A Bíblia nos fala também que antes de eu querer tirar o cisco do olho do meu irmão, eu preciso tirar a trave dos meus olhos. A trave nos meus olhos, nos olhos de vocês, nos olhos de todos nós, nos impede de ver quem eu sou verdadeiramente. E essa trave, quando tirada, olhando apenas para mim, eu verei que sou um corrupto no sentido espiritual. Eu não sou nada, mas em Cristo, agora coisa diferente. Em Jesus, olhando para Ele, eu tenho condição de ter esse cuidado, de antes de querer tirar o cisco do olho do meu irmão, eu vou tirar a trave dos meus olhos. Quando eu olho para Jesus e quando eu tenho esse encontro com Ele, João 13,5 nos diz que antes, inclusive, de Jesus morrer, Ele se agachou com uma toalha em sua cinta e lavou os pés dos discípulos. Lavar os pés dos discípulos é um sinal incrível. Então Pedro não quis ser lavado por Jesus, lembram-se disso? Ele disse assim, não, como assim, Senhor? O Senhor vai lavar meus pés? Não vai lavar, não. Jesus disse, se vão te lavar, você não terá parte comigo. E Pedro, em sua trajetória, não havia entendido ainda aquilo que Jesus havia falado. Então, Senhor, disse Pedro, lava-me por inteiro. E Jesus disse, já não preciso te lavar por inteiro, basta lavar os pés. Por que os pés? Porque os pés, eles andam. Eles estão em diversos outros lugares. E eu falava anteriormente que esse lavar os pés, e aí só mediante ao encontro, só mediante as escamas dos nossos olhos caírem verdadeiramente, que eu terei a capacidade de receber o meu irmão que ficou 10 anos desviado, por qualquer motivo que seja, e eu ter a capacidade de receber aqui. Sabe como eu vou receber ele? Eu vou agachar com a toalha e vou lavar os pés dele, porque por onde ele andou, teve muita sujeira. Mas agora, eu que estou em Cristo, verdadeiramente, eu tenho a capacidade de servir, lavar os seus pés e receberem muito bem. Estamos aptos para isso? Estamos preparados para isso? Seja um homem, uma mulher, qualquer pessoa que não esteja próximo de Jesus. Jesus não lavou os pés dos discípulos à toa, mas nos deixou uma lição. E esta é a verdadeira lição. A Bíblia fala também em Atos que aqueles irmãos que ali estavam, tinham tudo em comum no partir do pão e nas orações.
e eles repartiam a necessidade de cada um. Será que você e eu, nós temos nos preocupado com os nossos irmãos, temos perguntado, você está bem? Eu não estou dizendo apenas questões monetárias, de dinheiro, mas emocionalmente, como é que você está, meu querido? Porque se eu tenho algo em comum com a minha irmã Terezinha, eu vou perguntar para ela, minha irmã, você está bem? De repente, é o que ela precisava ouvir, ela vai falar para mim, não estou bem, Robson. Eu precisava que alguém me perguntasse isso, você tem tempo para me ouvir? Isso é viver em algo em comum, porque o que é dela é meu. Inclusive as aflições que ela de repente pode passar, eu não tenho como sofrer. Se meu braço está doendo, eu vou resolver cortar e deixar ele lá até resolver? Não, não tem como. É a mesma coisa de viver intensamente com os meus irmãos. É uma vida diferente. É uma vida de comunidade verdadeiramente, reconhecendo que Cristo é o cabeça. E aí? O que nós estamos aprendendo a partir do encontro? Em Gálatas 5:22 também nos diz, Paulo, que nós precisamos ser longânimos, né? Longânimos, benignos, bondosos e temperantes. O encontro com Jesus, a luz que iluminou as nossas vidas e que nos fez com as escamas caírem dos nossos olhos, nos fazem mudar e ser longânimo, benigno, bondoso e temperante. Filipenses 2:2-4, ter o mesmo amor, ter o mesmo ânimo, humildade, considerando o outro superior a nós mesmos. Isso é algo que já foi ministrado diversas vezes e, de repente, não esteja queimando o seu coração neste momento. Não é o que, de fato, o Espírito Santo gostaria. Gostaria que estivesse queimando no seu coração. Como está queimando no meu? Queimando no meu no sentido de que eu preciso fazer muito mais, mas muito, muito, muito mais do que eu tenho feito. Porque tudo que eu fiz não foi absolutamente nada em detrimento daquilo que Jesus já fez por mim. E Ele me chama, Ele te chama para servir. Ele te chama para ser instrumento nas mãos do Senhor. E esse instrumento é justamente nesse sentido, são essas ações. Porque nós não podemos simplesmente crer em Jesus, confessar em Jesus e ir para um monte e eu ficar numa caverna porque eu não quero ter mais contato com ninguém, porque ali só eu e Jesus. Não. Jesus, ele nos ensina a ir em qualquer lugar. O encontro com Jesus, que automaticamente nos faz entender que nada mais vai nos satisfazer, ela promove uma mudança no meu ouvido e na minha boca. Por quê? Em Tiago fala que nós estejamos prontos para ouvir e tardios para... Então nós precisamos ter prontidão para ouvir e tardio para falar. O encontro com Jesus nos promove mudanças de comportamento, mudança de caráter, mudança de entendimento. E se não há, hoje é dia de transformação, porque nós encontramos algo muito belo, algo magnífico, algo esplendoroso, que é o nosso Jesus Cristo. Em nome de Jesus, meus irmãos, a sua vinda aqui precisa ter sentido. Precisa ter sentido. Nos louvores, na adoração, no partir do pão, na oração, na ministração da palavra, que em nome de Jesus não seja eu, não seja nenhum ministro, pastor, pastora, presbítero, não, mas que a palavra do Senhor encontre lugar no seu coração e essa palavra queime o seu coração em nome de Jesus. Não saia daqui sem ter a palavra do Senhor enraizada no teu coração. Ele nos lembra da misericórdia do Senhor. A misericórdia do Senhor nos faz novamente estarmos aqui mais um domingo, lendo a sua palavra, louvando e adorando o seu nome. Que nós não nos percamos nesse sentido. A Bíblia também fala que o encontro com Jesus nos promove mudanças e que nós temos que agora ter domínio da nossa língua. A língua, como diz em Tiago, ela é como um leme de um navio bem pequenininho, mas que ela dá um direcionamento a um grande navio, uma grande navegação. E até a Bíblia fala que nós temos condições de dominar muitas coisas, animais, inclusive selvagens, mas nós não temos condições de dominar a língua. E a língua, ela tem a capacidade de colocar fogo em uma floresta. E aí existe uma pergunta: haveria a possibilidade de sair da mesma fonte água amarga e água doce? Como é que está a tua língua?
A transformação, o encontro com Jesus, ela transforma a nossa língua. Ela renova a nossa língua, ela purifica a nossa língua. E deveria ser assim. Opa, não vou falar. Eu era assim, eu falava muito mesmo, agora eu vou me dominar. Eu tenho que estar pronto para ouvir, refletir, meditar antes de falar qualquer coisa. O encontro com Jesus também faz com que a gente tenha liberdade. No livro de Tiago, no capítulo de número 5, quem lembra, vou começar a frase deste versículo e vocês vão compreender. A oração de um justo... De novo. A oração de um justo... Ok. Antes, ela diz assim. E eu vou ler aqui para vocês, para que não fique sem contexto, tá bom? Vamos ler aqui. Tiago, capítulo de número 5. A partir do versículo 13, tá? Para a gente pegar um trecho. Olha só, o encontro com Jesus vai nos promover mudanças, né? Eu estou repetindo isso para que enraize no teu coração e na tua mente. Diz assim as Escrituras. Tiago 5,13. Entre vocês, há alguém que está sofrendo? Que ele ore. Há alguém que se sente feliz? Que ele cante louvores. Entre vocês, há alguém que está doente? Que ele mande chamar os presbíteros da igreja para que estes orem sobre ele e o unja com óleo em nome do Senhor. A oração feita com fé curará o doente. O Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ele será perdoado. Portanto, confessem os pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. Aí sim, a oração de um justo é poderosa e eficaz. Vocês viram o versículo que antecedeu? Eu vou ler de novo. Portanto, confesse os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. Deus, ele quer promover cura para as nossas vidas. E o encontro com Jesus, haverá um entendimento do que é corpo, haverá um entendimento do que é liberdade. Eu ter a liberdade de olhar para o Jonathan e falar, Jonathan, cara, eu preciso de 5 minutos com você. Vem cá, eu cometi esse e esse pecado. Você ora comigo? Ora comigo, porque eu preciso de cura. Leandro, cara, preciso de 15 minutos com você. Falhei. Eu preciso orar com você. Porque a Bíblia está me dizendo aqui que eu preciso confessar os pecados uns aos outros e orar uns com os outros para ser curado. E aí ele continua, porque a oração de um justo, ela pode muito ter seus efeitos e ela é eficaz. O encontro com Jesus nos promove essa liberdade para que você e eu tenhamos verdadeiramente a liberdade de contar para os nossos irmãos aquilo que nós estamos necessitados. Mas sabe por que isso não acontece? É porque nós não tivemos o encontro com Jesus ainda. Porque nós não temos a capacidade de guardar, ter confidencialidade. Nós não temos a capacidade justamente de guardar aquilo para nós e ali encerrar o assunto. Mas o encontro com Jesus, ele faz com que a gente tenha liberdade. 1 Pedro 4,9 fala que nós precisamos ser hospitaleiros e sem murmurar. Nós precisamos receber bem as pessoas. Fiquei muito feliz, meu irmão, de ver você aqui novamente. Domingo passado, nosso irmão esteve aqui. Me perdoe que eu sou muito ruim de nome. Seu nome? Davi. Não posso nem esquecer que é o nome do pastor, né? Senão dá ruim, né, Dé? Nosso irmão Davi, que gentilmente esteve aqui semana passada. E hoje fiquei muito feliz quando eu o vi aqui. Que Deus abençoe a sua vida. Continue abençoando em nome de Jesus. Que você esteja super bem. É o que nós esperamos. Então, a Bíblia também nos fala, e ela é repleta de orientações acerca da nossa postura, do que precisamos ter em relação às nossas relações horizontais, né? Porque quando olhamos para os 10 mandamentos, existe uma divisão muito clara do que é mandamentos verticais e mandamentos horizontais.
Mandamentos verticais é aquele que é comigo e com Deus. E os horizontais é o que é comigo e com você. E aí, a nova aliança, Jesus resume em duas. Ama a Deus e ama o próximo. Encerra o assunto. É fácil? Não, não é. Porque cada um é de um jeito diferente. Cada um pensa de uma maneira diferente. Mas quando nós estamos falando de Jesus, o nosso pensamento precisa ser em comum. Eu tenho que ter a capacidade de, vai ter um evento das irmãs. Eu tenho que levantar as mãos, o Somos Um tem que levantar a mão e falar, Débora, Carol, Yara, quem quer que seja, o que a gente precisa fazer aí para servir vocês? Vocês não vão fazer nada. Qual que é o cronograma? Vocês serão servidas por nós. Aí vem o evento das crianças. Os adolescentes falam, tia Débora, estou aqui para ajudar, não importa, é de madrugada, nós vamos correr e vamos seguir. Vai ter o encontro do Somos Um. As irmãs precisam, pastor Davi, Robson, o que vocês precisam? Pensar tudo em comum, ter tudo em comum. E o mais lindo de tudo, o amor que nos tomou, que nós reconhecemos o amor de Deus para com nós. Em 1 João 4,8 diz assim, aquele que não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. O encontro com Jesus, o encontro genuíno, vai promover em nós o entendimento de que Deus é amor. E logo eu amo. E o amor é uma amoração, que eu não espero nada em troca, mas que eu recebo da parte do Senhor e logo dou. E aí a Bíblia também nos diz em 1 João 4, 20 e 21, se alguém diz que eu amo a Deus e odeio o seu irmão, é mentiroso. Pois que não ama o seu irmão, a qual viu, como pode amar a Deus que não viu? E dele temos este mandamento, quem ama a Deus, ame também ao seu irmão. Meus amados irmãos, falando ainda de Filipenses, e lerei aqui para vocês novamente. Janaína, Alexandre, por favor, já venham nos ajudar, nós vamos orar. Mas eu queria ler de novo aqui, desde o começo do capítulo de número 3 de Filipenses para vocês. Bendito é o nome do Senhor. Como nós sempre falamos, e tenho aprendido muito nesse sentido, todos que aqui estão servindo na frente, nós não somos animadores de torcida ou animadores de programa de televisão, que a gente fica com um pompom falando para você, agora aplaude, agora não aplaude. Agora glorifica, agora não glorifica. Agora dê um aleluia, agora não dê um aleluia. Isso, como eu disse, tem que fazer parte do que está no seu coração. Se ouvir de Jesus não te faz bem, que você seja curado nessa noite em nome de Jesus. Se ouvir as palavras de grandes homens da Bíblia, como Paulo foi, falando de Jesus, não te faz bem e não te impulsiona a glorificar o nome do Senhor, que Deus tenha misericórdia de você. Mas que não seja porque eu estou falando, mas porque a palavra esteja no seu coração verdadeiramente. E aí nos diz assim a palavra do Senhor: finalmente, meus irmãos, alegrem-se no Senhor. Escrever-lhe de novo as mesmas coisas não é cansativo para mim, é uma segurança para vocês. Cuidado com os cães, cuidado com esses que praticam o mal, cuidado com a falsa circuncisão, pois nós que somos circuncidados, pois nós é que somos a circuncisão. Nós que adoramos pelo Espírito de Deus, que nos gloriamos em Cristo Jesus, e não temos confiança alguma na carne, embora eu mesmo tivesse razões para ter tal confiança. Se alguém pensa que tem razões para confiar na carne, eu ainda mais, circuncidado no 8º dia de vida, pertencente ao povo de Israel, a tribo de Benjamim, verdadeiro hebreu, quanto à lei fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei irrepreensível. E aí vem esse lindo testemunho. Mas o que para mim era lucro, passei a considerar como perda por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo, meu Senhor, por quem perdi todas as coisas.
Eu as considero como esterco para poder ganhar Cristo e ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça que procede da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Quero conhecer Cristo, o poder da ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me como ele em sua morte, para, de alguma forma, alcançar a ressurreição dentre os mortos. Essa é a palavra do Senhor para nós. Que nós possamos enxergar aquele que é muito, mas muito belo. E este é Jesus Cristo. E nós vamos orar. Nós vamos orar e eu quero que você feche os teus olhos nessa noite, em nome de Jesus. Pai amado, nós bendizemos o Teu nome. Senhor, nós glorificamos a Ti, porque Tu és bom. Não há nada melhor, Senhor, do que estar na Tua presença. Não há nada melhor, Senhor, do que ouvir a Tua palavra. Não há nada melhor do que saber que o Senhor é quem promove esse encontro. Deus, nós bendizemos o Teu nome porque Tu és maravilhoso. O Senhor nos encontrou de tal forma que os nossos corações não deveriam resistir, Senhor. E nós queremos nessa noite uma mudança de pensamento, Senhor, uma mudança de mente. Nós queremos ter uma mudança radical em nós, ó Deus, para que possamos ser achados por Ti verdadeiramente, Senhor. E tudo nas nossas vidas, nós precisamos olhar simplesmente para Ti, Senhor. E que nós, em nome de Jesus Cristo, possamos nos desvencilhar de nós mesmos, ó Deus, e verdadeiramente encontrarmos a Ti. Porque o Senhor é belo, porque o Senhor é maravilhoso, Senhor. Nós vimos a Ti, Jesus. Nós vimos a Ti, Jesus. Senhor, em nome de Jesus, alcance os corações nessa noite. Os corações que ainda estão endurecidos, Senhor, não permitindo o encontro. Não permitindo, Senhor, que o Senhor entre verdadeiramente no coração e na alma, para que possamos verdadeiramente Te servir, Senhor. O Senhor é o Cordeiro de Deus e que tira o pecado do mundo. E é em Ti, Senhor, que nós queremos nos encontrar. Senhor, sobre a vida dos meus irmãos, em nome de Jesus, eu peço sobre a vida deles a Tua graça, a Tua majestade, Senhor, o Teu amor, que é este encontro, Senhor. Que nós possamos enxergar, Senhor, o Senhor em nós, enxergar o Senhor no caminho para que nós possamos mudar, Senhor. Então visita cada coração, visita cada vida, Senhor. Visita cada irmão, cada irmã, aqueles que estão acompanhando, Senhor, pela live. Vai alcançando cada um, Senhor, para a glória do Teu nome. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, abençoa as nossas vidas e que nós possamos encontrar a Ti, Jesus, em nome de Jesus. Por isso considero tudo como perda, pois eu vi alguém mais belo, eu vi alguém mais nobre, alguém mais excelente. Você pode ficar de pé, por favor? Por isso considero tudo como perda, pois eu vi alguém mais belo, eu vi alguém mais nobre, alguém mais excelente. Tentando alcançar. Se
você conhece a canção, cante também, louve ao Senhor. Aproveite a oportunidade de estarmos aqui. Sua luz me atingiu, sentido enfim achei na face do Filho de Deus. As riquezas mais insondáveis, os tesouros incomparáveis estão em Cristo, estão em Cristo. As riquezas mais insondáveis, os tesouros incomparáveis estão em Cristo. Ao que eu compararei, por isso considero tudo como perda, pois eu vi alguém mais belo, eu vi alguém mais nobre, alguém mais excelente. Por isso considero tudo como perda, pois eu vi alguém mais belo, eu vi alguém mais nobre, alguém mais excelente. Bendito é o nome do Senhor. Eu vi. Glórias ao Senhor. Vamos cantar. Eis o Cordeiro de Deus. Eis o Cordeiro de Deus. Eis o Cordeiro de Deus. Eis o Cordeiro de Deus, nele eu tenho tudo. Eis o Cordeiro de Deus, eis o Cordeiro de Deus, eis o Cordeiro de Deus, nele eu tenho tudo. Mais uma vez. Eis o Cordeiro de Deus, eis o Cordeiro de Deus, eis o Cordeiro de Deus, nele eu tenho tudo. Eis o Cordeiro de Deus, eis o Cordeiro de Deus, eis o Cordeiro de Deus, nele eu tenho. Por isso consideramos tudo como perda, Senhor. Por isso considero tudo como perda, pois eu vi alguém mais belo, eu vi alguém mais nobre, alguém mais excelente. Por isso considero tudo como perda, pois eu vi alguém mais belo, eu vi alguém mais nobre, alguém mais excelente. Você pode aplaudir ao Senhor nessa noite. Bendito é o nome do Senhor. Aplauda mais forte, porque é para Ele toda a honra, toda a glória, todo louvor, toda a adoração pertence ao Senhor Jesus. Você pode se assentar. Glorificado é o nome de Jesus. Bendito é o nome do Senhor. Que nós possamos, em nome de Jesus, chegar nessa estatura de dizer que eu considero tudo como perda porque eu vi alguém que é excelente, e esse excelente é Jesus Cristo. Amém? Meus irmãos, dando continuidade.